Amigas e amigos, esta autêntica briga de foice no escuro que se estabeleceu entre as facções golpistas nesses últimos dias de 2017 é uma preliminar do que vai acontecer em 2018. Eles vão tentar resolver as suas diferenças nesses setores aí corrompidos do Poder Judiciário. Porque no debate de ideias, de propostas, de concepções, eles não teriam nenhuma possibilidade de abrir caminhos para a condução do processo golpista. Porque teriam que entrar outros atores, outras concepções, outras ideias. E é tudo o que eles não querem. Debater o país, debater o futuro do país, saídas para a crise, é tudo o que eles não querem. Portanto, não é à toa que eles recorrem a esses setores corrompidos do judiciário para resolver as suas diferenças. Está aí um exemplo muito evidente que foi essa rápida articulação aí com a ministra presidenta do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, nesse episódio do indulto do presidente golpista Michel Temer. Sem entrar no mérito da questão, o que chama a atenção é a rapidez com a qual eles se articularam. Junto com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que sucumbiu à pressão do Grupo Globo, que fez um ataque violento, impressionante, a virulência com que eles reagiram a esse decreto do Temer. Repito, sem entrar no mérito, na política, na politicagem, a forma como eles abordaram isso, que não tem absolutamente nada a ver com o zelo, com o combate à corrupção, com o zelo pela ética na política, como eles dizem, absolutamente nada, é zero de chance disso ter alguma credibilidade, é pura politicagem. Acionaram os boquirrotos da Operação Lava Jato, a começar pelo Sérgio Moro, junto com os outros boquirrotos, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima e outros, que tiveram um comportamento à altura do que são, onde está o lodaçal do golpe, a lama do golpe. Não é à toa, repito, que eles recorrem a esse tipo de gente para fazer a sua guerra desta politicagem, a guerra aí das facções do golpe. O Deltan Dallagnol e o Carlos Fernando Santos Lima chegaram a escrever nos seus perfis que foi um feirão de Natal para corruptos. Quem estabelece que existe uma hierarquia de crimes? Quer dizer, os corruptos não podem ser beneficiados pelo indulto, é o que eles dizem. Olha só como são vigaristas, picaretas. Porque isso é a bandeira deles, A bandeira de combate à corrupção, da ética, não sei o que, eles ficam martelando todo dia, isso tudo, sem nenhuma lógica, sem nenhum sentido, sem nenhuma consistência, densidade intelectual, inclusive, porque é muito fácil desmontar intelectualmente esses argumentos, a começar por essa questão aí de hierarquia de crimes. O boquirroto do Carlos Fernando Santos Lima escreveu lá no seu perfil que em 2018 as urnas completem o que o foro privilegiado impediu a Lava Jato de fazer, fora a corrupção. Olha aí, eles parecem pastores pregando, uma seita que eu tenho falado aqui. E acionaram aí todos os seus esgotinhos para isso, Todos. Eu falo aqui muito dessa turma aí do site antagonista, Joyce Hasselman, e etc. Tem uma turminha aí, que é corrupção pura, baixo nível, esgoto puro. Só a gente olhar que a gente vê a fedentina da corrupção, dos esgotos nesses nichos de corrupção. Acionaram tudo isso, junto com o Grupo Globo trabalhando em tudo isso. Do outro lado, e eles atacam o Gilmar Mendes, sobretudo, não é à toa também, que é a guerra, Porque do outro lado, qual é a reação do Gilmar Mendes? É pegar o mérito da questão. Porque, na verdade, nos fatos, é muito fácil derrotar a outra facção, derrotar a lógica da Lava Jato, a lógica do Grupo Globo. É muito fácil. Por isso que o Gilmar Mendes sempre tem razão nas suas decisões. Porque ele pega pelo mérito, é elementar. Uma equação simples. Pega pelo mérito, pelos fatos, pela verdade, liquida a questão. O José Roberto Batoc, por exemplo, esse advogado aí conhecidíssimo, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, escreveu um artigo no jornal Estado de São Paulo que ele diz aqui, o título diz que essa decisão de Gilmar Mendes de proibir a condução coercitiva, ele deu o título aqui, é o fim do sequestro relâmpago. Aliás, quem falou pela primeira vez esse termo sequestro relâmpago é esse que vos fala, no episódio do Lula. Está gravado num dos meus vídeos. O Sérgio Moro sequestrou o Lula. E depois tiveram aí outros tantos sequestros na trajetória da Lava Jato. Que o Batoc escreve aqui que o ministro Gilmar Mendes encerrou com chave de ouro o ano judiciário de 2017, ao conferir
forte matiz à cor meridiana das garantias constitucionais que em invernos obscurantistas tende a ficar esmaecida pela bruma opaca da arbitrariedade. Mais na frente ele disse: em decisão liminar, Sua Excelência pôs cobro a um dos muitos despautérios legislatórios forjados pela santíssima trindade da investigação arbitrária e espúria, polícia, promotores e juízes justiceiros que ignoram o ordenamento jurídico para atingir propósitos persecutórios e violam a Constituição e as leis. É a história da politicagem que eu falo aqui. Matou a pau, resumiu toda a questão aqui. Né? O Luiz Roberto Barroso, essa decisão aí do Pizzolatto, né, o Henrique Pizzolatto, que ele deu o livramento condicional, né, é um outro exemplo. Né? Não a decisão do Luiz Roberto Barroso, porque é uma questão aí também de lógica elementar, porque o Luiz Roberto Barroso não faz isso à toa, não. Né? Lógico que ele está fazendo aqui um jogo. Esse caso do Henrique Pizzolatto é uma das maiores aberrações da farsa do Mensalão. Talvez perca só para o caso do José Dirceu. Né? Portanto, ele faz aí uma maquiagem. É sempre importante a gente observar o teatro dessa gente. Esse Luiz Roberto Barroso é da facção do Grupo Globo. Mas, de qualquer forma, é uma oportunidade para a gente analisar, inclusive, as artimanhas dessas facções. Né? Como eles jogam, como eles atuam. Né? Porque é isso, repito, né? A prisão do Henrique Pizzolatto é uma coisa vergonhosa, um absurdo. E ele se utiliza disso, o Luiz Roberto Barroso, para fazer o seu teatro. Falei aqui, por exemplo, da prisão do Cunha, que não teve consequência nenhuma, foi mero teatro da trupe da Lava Jato, dos corruptos da Lava Jato. Né? Agora, a essência de tudo, a gente pode observar num editorial do jornal Folha de São Paulo de hoje, que ele ataca o Lula, é isso, né? Todo dia tem um editorial de algum dos jornalistas atacando o Lula. Nesse caso, a Folha de São Paulo pega exatamente por esse viés que eu estou falando aqui. Dizendo que o Lula debocha da justiça, do Estado democrático. Vou até ler aqui, que a Folha diz aqui: todo réu num processo judicial possui naturalmente o direito de se dizer inocente. Há muita diferença, todavia, entre a atitude de quem se defende com firmeza de uma acusação e a tentativa de afrontar abertamente as instituições de um Estado democrático. O Lula está sendo julgado por um Estado democrático. Só na visão da Folha. Só na visão da Folha. É isso que eu falo sempre aqui. A manipulação, a vergonha que é esse conluio. A mídia e a Operação Lava Jato, né, eles atuam nesse conluio exatamente porque é aí que está, repito aqui, a lama do golpe. Se a gente pegar Operação Lava Jato, mídia, principalmente o Grupo Globo, a Folha com essa história, fica um pé lá, PK, o Estadão também, quando se trata de atacar o Lula, o PT, a esquerda e a vizinhança, enfim, do ex-presidente Lula, né, eles estão com a Lava Jato até debaixo d'água. Agora, na guerra de facção, o Estadão tem outra posição. Mas a gente, nesse caso aqui, que é evidente que a Operação Lava Jato está perseguindo politicamente o ex-presidente Lula, né, a Folha revela exatamente do que se trata. E mais adiante ela fala aqui do Lula, confiando nos seus ainda elevados índices de popularidade, o ex-presidente Lula parece apostar na segunda alternativa, que é afrontar abertamente o Estado democrático. Né? Eles afrontaram, eles deram um golpe, eles criaram esse Estado fascista, esse parasita do Estado democrático de direito que é a Operação Lava Jato, e vem falar aqui em Estado é o despoduramento, né? A falta de pudor, a falta de caráter, de princípio dessa gente, o casuísmo, falta de ética, a essência do que é, enfim, essa direita, esses golpistas. Aí prossegue a Folha, exacerbando o tom de seu discurso, o ex-presidente procura, sobretudo, insuflar a militância e não aceitar a eventual confirmação pelo Tribunal Regional Federal da sentença de culpa. Ou seja, o Lula está insuflando a militância, né, que eles chamam de militância petista. Todo mundo que é contra eles é petista. Essa lógica, né, que eu falo aqui do bem contra o mal, nessa dicotomia, o ódio. Isso é ódio. Ódio de classe, ódio ideológico. Prossegue a Folha dizendo que o cacique petista se põe acima da lei. Olha aí. Não é os boquirrotos da Lava Jato que se põem acima da lei, é o ex-presidente Lula. Aí prossegue: no desespero, aposta no descrédito da justiça e da própria legitimidade do processo eleitoral. Esse processo tem alguma legitimidade? Um mínimo de observação vê que não tem legitimidade nenhuma. Isso é um Estado fascista, Estado de exceção. Todas as provas das acusações que eles fazem ao presidente Lula estão contra eles. Prossegue ainda. Diz aqui: ainda que neste caso possam debater interpretações diversas entre a promotoria e defesa, cabendo exatamente por isso uma nova análise em instância superior. Quer dizer, não tem aqui o conluio, o compadrio do Sérgio Moro com seu compadre
o desembargador João Pedro Gebran Neto, né, que na instância superior é outra coisa, no dizer da Folha. Não se trata de piada, porque o Lula falou que a condenação do Moro é uma piada, e é mesmo. É uma piada de salão, uma piada de péssimo gosto, piada que beira aí a pornografia, né? Diz que não se trata de piada a condenação longa e minuciosamente fundamentada que foi imposta a Lula em Curitiba. Fundamentada em quê? Cadê? Se a Folha tem a fundamentação, que apresente as fundamentações. Mas é isso, né? Isso aqui é o resumo, enfim, do que é, né, o jogo. Isso que eu falei aqui, essa guerra que se estabeleceu é apenas a preliminar de 2018. Em primeiro lugar, afastar qualquer possibilidade, não só do Lula, qualquer possibilidade, de qualquer candidato, de qualquer projeto, né, de ir para as eleições de 2018 num ambiente arejado, numa arena iluminada pela democracia, pelo debate de ideias, né, pelo debate de concepções. Né, tudo isso aqui prova exatamente isso que eu falei, que é uma preliminar que em 2018 eles vão apostar cada vez mais, porque esses boquirrotos da Operação Lava Jato estão cada vez mais ousados. Perderam o limite, né, perderam o pudor, perderam a vergonha, se é que tiveram algum dia, né? Porque eu acompanho eles há muito tempo, tenho falado aqui, e vejo que vergonha é uma coisa que eles não têm. Não tem pudor, não tem ética, né? Mas aqui são exemplos de por onde, quais serão os caminhos que eles vão utilizar para as eleições de 2018. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.